minha experiência com o arquétipo do cavalo. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi essa experiência, né, como foi todo essa jornada aí de transmutação, de transformação, utilizando o arquétipo do cavalo. Desde já deixo logo bem claro que sim, eu consegui um trabalho, porque esse era um dos meus objetivos, utilizando o arquétipo do cavalo, então sim, eu alcancei aí a realização desse objetivo, né? Então, vou contar para vocês hoje nesse vídeo, é uma conversa bem tranquila, uma conversa descontraída sobre sobre a utilização desse arquétipo e como eu consegui realmente um trabalho com o arquétipo do cavalo, com a utilização do arquétipo do cavalo, tá? Saudações, meus caros lords e adoráveis ladies que vêm todos trazem por aqui, sejam muito bem-vindos a esse espaço de reflexões, de relatos e de conversa mesmo, um espaço bem, um espaço bem, um espaço bem livre, tá? Para todos os públicos, para todas as pessoas, para todo tipo de tema, de assunto, enfim. E é isso, aqui é o Diário Medieval, um diário realmente, poderia dizer, bem livre, tá? Aqui não tem regras, aqui não tem preconceitos, aqui não tem nada disso. E nesse vídeo eu vim falar sobre a minha experiência utilizando o arquétipo do cavalo de uma forma bem leiga mesmo, não tem nada de profissionalismo, não estou aqui como professora para ensinar, não estou aqui como especialista, estou aqui mesmo como pessoa comum, um igual a vocês, né? Contando como foi essa experiência e o que aconteceu comigo nessa jornada. Por que eu falo isso logo aqui na introdução? Porque o conteúdo, né, desse perfil é bem diversificado, mas para desabafar, para conversar realmente sobre a vida. Foi a forma mais saudável que eu encontrei de fazer amigos, entre aspas, e ter com quem conversar e não enlouquecer, né? Essa foi a forma mais saudável que eu encontrei de não enlouquecer. Enfim, vamos lá para a experiência com o arquétipo do cavalo. A primeira mudança assim, que eu vi acontecer na minha realidade quando eu comecei a utilizar o arquétipo do cavalo foi que eu comecei a ficar bem apressada, tá? Eu tava sempre correndo, tava sempre apressada, tava sempre poucos minutos, tipo, ou atrasada também, então eu tava sempre correndo para todos os lugares que eu ia. A segunda mudança assim, que eu vi foi que eu comecei a me inscrever em vários cursos, e todos os cursos que eu me inscrevi, eu consegui passar em todos eles. Então eu comecei um curso de auxiliar administrativo, eu comecei uma graduação em ciências contábeis, eu comecei um curso de técnico de palco, eu comecei um curso de audiovisual, eu comecei vários cursos e eu não tive condição de manter todos eles ao mesmo tempo. Então depois, quando eu vi que eu estava realmente ficando sobrecarregada com o arquétipo do cavalo, que eu tirei, eu me vi ali na necessidade também de fazer vários cortes de curso, de escolher um em específico e tirar os demais, porque realmente não estava cabendo dentro das minhas possibilidades de tempo, até porque eu tenho casa para cuidar, etc, filha, etc, então não estava dando, realmente não tava sobrando tempo nenhum para outras coisas. Eu optei por ficar somente com a faculdade mesmo, tirei os outros cursos, apesar de os cursos que eu queria realmente fazer eram de técnico de palco e audiovisual, que são cursos que é criativo, também tem mais envolvimento, assim, tem mais a ver com esse lado artístico, criativo, que é algo da minha personalidade, da minha natureza, mas infelizmente eu tive que optar pela faculdade de contábeis, porque seria algo que poderia me render aí um trabalho no futuro, enfim. Apesar de que eu acho que eu tô cometendo um erro em fazer esse tipo de escolha, né, que eu acredito que eu devia estar mais escolhendo realmente o que eu gosto e não o que pensasse em rentabilidade, etc. Então, assim, eu tive que tirar todos os outros cursos, eu não cheguei a fazer o curso de técnico de palco, o curso de auxiliar administrativo eu acabei desistindo, porque realmente não estava dando, estava ficando sobrecarregada, e o curso de audiovisual também eu desisti, fiquei somente com o curso, com a graduação em ciências contábeis, e as outras atividades de casa, filha, etc. Enfim, a terceira coisa que me aconteceu foi que eu consegui um trabalho freelancer, que era algo que eu estava procurando já há algum tempo, até já falei aqui no perfil, no outro vídeo, que eu estava procurando trabalho freelancer, então, como eu estava utilizando o arquétipo do cavalo com o arquétipo do mago, isso foi imediato. Então eu realmente consegui o trabalho, e o trabalho que na empresa que eu queria, tá? Eu queria trabalho freelancer para trabalhar na cozinha em determinado restaurante, e eu consegui realmente manifestar esse trabalho, eu consegui ficar ali algum tempo trabalhando nesse serviço e tal, foi uma experiência bem, eu poderia dizer, enriquecedora, né? Seja, não que dinheiro, claro que eu não fiquei rica trabalhando como freelancer, mas falando assim mesmo de experiência, de contato, de toda aquela coisa da vida, né? De estar ali, de ter contato com outras pessoas, de ter vivências, enfim. Então, realmente, por esse lado aí foi enriquecedor. Foi uma experiência que eu considero que foi positiva, né? Embora tenha um ou outro acontecimento ali que não foi bem legal, que eu não gostei, e eu depois quero contar, trazer para vocês também.
inclusive foi um dos motivos que eu acabei tendo que sair desse trabalho, já faz tempo, gente, porque tudo isso me aconteceu nesses últimos 3 meses. Eu não tava gravando nada pro canal, então, assim, ficou meio que acumulado tudo isso que foi acontecendo, enfim, e é isso. Eu trabalho freelancer, né? A quarta coisa que me aconteceu foi que fiquei bastante em destaque no trabalho, freelancer. Eu estava muito rápido, eu estava com uma força tremenda, tá? Eu estava com uma disposição que realmente nunca me vi daquela forma. Eu estava com uma disposição tão grande que o chefe chegou a me chamar e aumentou o valor da minha diária, porque realmente eu estava jogando duro mesmo no serviço, assim, algo que nunca tinha me acontecido, vou ser bem sincera. E com o arcanjo do cavalo, isso foi, fiquei pau pra toda obra, como já dizia a música. Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas a minha cobra. Minha força não é bruta, não sou freira, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem... Enfim, essa música. Como eu já falei, né, teve toda essa coisa do destaque, sim, acabou despertando inveja nos colegas, porque eu realmente me destaquei bastante no serviço, então era de se esperar, inclusive isso também era uma das características, era uma das, do lado sombra, né, das possibilidades de ativação ali do lado sombra da Orquestra do Cavalo, seria inveja em outras pessoas por conta do seu destaque ali, como no seu trabalho, isso realmente aconteceu. Tá, então as coisas que se manifestaram ali, as coisas que se manifestaram no arquétipo do cavalo foram a força, a agilidade, inquietação, essas foram as características positivas do arquétipo do cavalo que realmente se manifestaram enquanto eu estava utilizando ali desse arquétipo. Agora, as questões negativas foi que eu fiquei com a visão muito reta, tá? Eu fiquei com muita rigidez, não consegui ser uma pessoa flexível. Enfim, então voltando aqui, a visão reta, rigidez, necessidade de comando, sim. Eu estava o tempo todo pedindo instrução, indo atrás de instrução e tal, porque eu senti que eu estava precisando realmente, como se eu fosse alguém que estava ali realmente no cabresto, eu senti que precisava de instrução para fazer minhas atividades, e então esse foi um dos lados sombra ali que teve essa ativação no arquétipo do cavalo. Fiquei com bastante insônia também. Passava a noite, chegava do serviço, passava a noite sem dormir. Isso me aconteceu sucessivas vezes, né? Enfim, foi a minha experiência aí com a utilização do cavalo. Eu acredito que quem quiser utilizar o arquétipo do cavalo deve sim utilizar, deve sim investir nessa artimanha, nessa possibilidade, nessa magia, né, vamos dizer assim, porque realmente você vai obter resultados de fato, e inclusive aconselho que você analise com bastante calma, cautela, o lado sombra do arquétipo do cavalo, porque ele também, algumas características se manifestaram, não somente o lado luz, né, teve algumas características do lado sombra que se manifestaram sim, na minha personalidade, na minha experiência na utilização, e eu já sabia, então não me afetou tanto, porque eu já sabia que poderia existir a possibilidade de ativação, não somente do lado luz, como também do lado sombra. Então é isso, tá? Essa foi a minha experiência utilizando o arquétipo do cavalo. Esse foi um vídeo mais só pra contar a vocês, de uma forma descontraída, enfim, como foi essa experiência, e algo que eu acredito eu resolvi trazer aqui pro canal. Eu vou fazer a continuação desse vídeo para ficar muito longo, de por que eu desisti do trabalho. Eu não sei se eu faço logo tudo aqui num vídeo só, e que eu não quero que fique muito longo,